quadrado menos C2F vezes C bar mais C4 C barra C. Observa que desculpa, não tem mais aí. Quer dizer, eu estou colocando um contratermo para esse termo e um contratermo para esse termo aqui, ó. C barra M de C. Tá certo? Estou tratando eles separados. Isso não é novidade, porque lá na teoria F4 eu tratei o termo cinético e o termo de massa separados também, com contratermos separados para eles. Tá? C4M de C4C menos C1F G, FABC, LA, na Ribeira em C, mais C5, G2, 1 quarto, menos, mais menos 1 quarto, G2, FABC, FCDE, CDE, ADE, C3 tio. Não fala aí, não? Mais C3 tio. Eta barra. Qual é o meio que chama eta? C1 tio, GFABC, ABC, barra A, eu estou adaptando aqui um pouquinho do Pascal, mas as constantes são as mesmas. Os termos aqui, a minha lagrangiana não é igual ao do Pascal, ele faz umas integrações por partes e tal, mas eu estou conservando as constantes nos seus lugares. Né? Então, com a mesma coisa do teoria F4, né? Você vai escolher esse C3 em ambinews, C6, C2F, C4, C1F, C1 em ambinews, C5, C3 tio, C1 tio, para absorver aquelas divergências
que estavam aparecendo lá. Eu já apaguei, mas eram 7, não era isso? Eram 7 divergências? Essa e essa, o C3 e o C6, eles se referem ao propagador gluônico. O C2F e o C4 se referem ao propagador fermiônico. O C1F se refere ao vértice quarto gluon. O C1 Yang-Mills se refere ao vértice triplo de gluon. O C5 ao vértice 4, o C3 til ao propagador de Ghost e o C1 til ao vértice do Ghost. Esses são todas as funções de Green são divergentes. Tá certo? Segundo aquela lista que a gente fez. Então você tem que conseguir resolver o problema dessa forma. Lembra? Da mesma maneira que a teoria Φ4, né, por exemplo, em um loop você vai ter uma divergência que você pode renormalizar escolhendo só o C4 e fazendo C2F igual a 0, por exemplo. Mas já em dois loops vai aparecer uma divergência aqui que vai exigir um valor de C2F para você conseguir renormalizar a sua teoria. Né? Depois disso não aparece mais. Aí é só escolher o C2F na próxima ordem perturbativa e na próxima e na próxima. Assim por diante. Né? Todos esses casos são da mesma forma que os caras originais ali do Lagrangiano original. Né? Então nada mais natural do que você definir constantes de renormalização que você chama assim, ZI igual a 1 menos CI. Certo? A sua Lagrangiana vai virar a Lagrangiana original aqui eu acho que a gente está com todos os sinais trocados, se não me engano. É isso mesmo. Está com todos os sinais trocados. Então por isso que você define ZI como 1 menos CI, porque você está tomando a sua Lagrangiana como sendo a Lagrangiana chamada de renormalizada, né, como L mais LC. Então se você definir esses ZI como 1 menos CI, a sua Lagrangiana final, né, ela vai ter exatamente a mesma cara da sua Lagrangiana original, só que na frente de cada termo desse que está aqui, você vai acrescentar um Z daqueles. Então aqui você vai acrescentar o Z Yang-Mills, o Z3 Yang-Mills, tá? Não dá para fazer isso não, desculpa. Porque eu anotei aqui com o M do lado. Né? Mas separa todos esses termos aqui, aqui você vai ter Z3 Yang-Mills, ali você vai ter Z6, aqui você vai ter Z2F, aqui você vai ter Z4, né? Aqui você vai ter o Z-1, não, o Z3-til, né? Z3-til na frente desse, e assim por diante, né? Os outros termos que estão lá. E agora, a jogada toda é a seguinte, né? A jogada toda é introduzir o que você chama, já que as coisas são assim, você está conseguindo absorver todo mundo, a prova dos 9 é você conseguir redefinir os seus campos e os seus parâmetros, as suas constantes de acoplamento, de modo que você consiga realmente substituí-los por quantidades que vão ser que vão contribuir, né,
com uma quantidade infinita, mas regularizada, que vai cancelar o teu infinito lá depois. Então você define o seguinte: define o que você chama de campos there, né? Então você define A, I, A, 0, como sendo Z3 e ainda elevado a meio, A, I, A. Olha, eu vou definir mais caras, mas vamos parar para comentar esse cara aqui só um minuto, né? Você vê, se eu juntar aquilo com isso aqui, porque eu efetivamente vou ter um Z3 em N aqui na frente. Se eu definir raiz quadrada, né, desse Z3 como sendo o AMI A0, certo? Ok? Se eu pegar raiz quadrada de Z3, botar aqui raiz quadrada de Z3 para aqui, qual é o efeito? Isso tudo aqui vai ser AMI 0A, AMI 0A, AMI 0A, AMI 0A, e não vai ter mais constante nenhuma. Estou reabsorvendo essa constante na definição de um campo que já produz uma contribuição infinita. Mas é uma contribuição infinita que vai cancelar uma divergência lá na frente. Então, com essa definição, eu retorno à lagrangiana para a definição original dela, só que colocando os campos zero aqui no meio. Certo? São chamados campos nus. There. Mesma coisa a gente vai fazer com os férmions, né? Por exemplo. Então, eu vou falar que Ψ0 é igual a Z2F elevado a meio Ψ. Né? Os ghosts, eta e eta barra A, né, vão ser Z3 elevado a meio, eta A, 0, né? Eta barra A, 0, Z3 elevado a meio, eta barra A. Então, aqui nesse termo eu tinha um Z3, essa lagrangiana mais aquela, estava mudando Z3, eta barra A, eta A. Eu estou redefinindo como Z3 elevado a meio é o eta 0, Z3 elevado a meio é o eta barra 0. Então isso aqui vai ficar eta barra 0, eta 0. Não? Mas não para aí não. Né? A gente define também um conjunto de constantes, né, infinitas. G0 e N-, isso você escreve assim, como Z1 e N-, Z3 e N-, a menos 3 meios, G. Você vê que na constante de acoplamento, que por sua vez trabalha junto ao termo de interação, né, o buraco é mais embaixo, porque esse termo aqui, tipicamente, que é o termo que a gente vai observar ali, ele envolve constante de acoplamento, campo fermiônico, campo bosônico, campo de Gruen. O campo fermiônico, você já falou, olha só, na nossa estrutura aqui, você tem um C1F vezes o vértice daqui. Esse mais esse vai gerar um Z1F. Um menos aquele cara vai ser um Z1F. Tá certo? Mas você tem as constantes que você redefiniu para escrever os teus campos nus aqui no seu lagrangiano.
você precisa que esse cara todo que está aqui seja escrito em termos do psi barra zero, do psi zero e do ami zero. O psi barra zero envolve Z2F, o psi zero, psi barra zero, né? O A0 envolve Z3 e M, YM. Então, para você escrever esses caras aqui, esse cara aqui, em termos de psi barra zero ou psi zero, você precisa redefinir o G para que ele carregue essas constantes que estão aqui. Tá certo? É esse termo mesmo. Z1 e Eu acho que é o outro termo ali, ó. Hã? Peraí. Não é esse termo não. É o primeiro termo que dá ele aqui, ó. Primeiro termo que você está falando é qual? Esse aqui? Isso. É o primeiro termo, sim. Primeiro termo. Tudo que eu falei, desculpem, só que é aplicado no primeiro termo, não é esse. Que você tem cada campo desses, para você produzir um ami zero, você vai ter que ter um Z3 e amμ elevado a meio. Tá certo? Então você multiplica Z3 elevado a Z3 e amμ elevado a meio, tem que descontar elevado a menos 3 meios para definir um outro cara. E esse termo todo que está aqui, ele ganha uma renormalização por si próprio, que é o Z1 e amμ, que vem desse termo de vértice aqui, ó. Cadê? Aqui. 1 menos C1 e amμ, que dá Z1 e amμ. Então você tem um Z1 e amμ lá na frente. Então você precisa botar o Z1 e amμ aqui na jogada, para retornar ele para o mesmo valor. Então, esse é o que você chama de Z0 e amμ. Agora eu entendi um pouco melhor a notação dele também. Né? Depois você tem um G0 F, provavelmente é o G0 que vem da parte fermiônica, né, do acoplamento férmion. Exatamente, do acoplamento férmion, do acoplamento mínimo. Né? Você vai ter um Z2F, que vem do psi, a menos 1. Você vai ter um Z3N a menos 1,5. E você tem um Z1F, que é o cara que está multiplicando esse cara todo. Né? Então, o G0F vai ser Z1F, Z3N elevado a menos meio, Z2F a menos 1, G. Né? Você tem também o G-til 0. Vou escrever, depois a gente procura saber onde é que está aparecendo. É Z-til 1, Z-til 3 a menos 1, Z a menos 1,5 e amμ G. Esse cara vem do vértice Bloom-Ghost. Né? Aqui você tem Z e amμ elevado a menos 1,5 correspondente ao A. Você tem Z3 a menos 1,5 correspondente ao eta barra, Z3 elevado a menos 1,5 correspondente ao eta, e você vai ter um Z-til 1 correspondente ao C-til 1, que gera a constante de normalização que você está colocando aqui. Né? Depois a gente tem o G05, Z5 elevado a meio. Você colocou ali amμ só, que botou no Z. Esse é o Z3 amμ. Z5 elevado a meio, Z3 em amμ elevado a menos 1, G.
Então, este Z05 o G5 esse cara aqui, né? Então aqui você vai ter um fator que é Z3N elevado a menos 2, né? E você tem o Z5 elevado a meio, que é 1 menos C5. Só que aqui você tem G ao quadrado. Então você tem que tirar a raiz quadrada desse cara que está aí, para definir o G. Quer dizer, você vai ter G05 elevado ao quadrado é que vai produzir o fator de renormalização correto aqui, né? Depois você tem os fatores para as massas, ou para a massa, no nosso caso, quando só está considerando um sabor de 4, N0 vai ser Z4, Z2F a menos 1, M, né? Então aqui você renormalizou com C4, o cara do contratermo, e aqui você tem Z2F a menos 1,5 para cada um deles, né? E por último, o parâmetro de gauge também precisa ser renormalizado, né? Ele é Z6 a menos 1. Aliás, isso não é Z6 não, gente, pelo amor de Deus. Vídeo cacetado, né? É que o cara escreve à mão as fórmulas de gauge, né? É gauge, é G, né? Ainda bem que ninguém vai ver essas obras. Então G, tá bom. Você quer G, tá? G. Vou ver se falta isso em algum lugar. Tá bom. Então esse é o ZG. À medida que a gente vai olhando o próximo, vai entendendo a notação. Você tem que ler devagar, né? E tem o Z3 e N vezes A. Né? E seu alfa. Que aqui é A. Veja que o seu parâmetro de gauge está embaixo, está no denominador, então ele vai ser o inverso do que ele precisa ser para os constantes que estão ali, né? Então, se você fizer todas as... Veja o que a gente fez, né? Veja só o que a gente fez. A gente pegou uma lagrangiana de contratermos e está supondo que a gente pode absorver todas as divergências da teoria. Eu não estou provando isso, supondo, tá certo? Usando termos da mesma forma dos termos que estão no lagrangiano. Então nós pegamos e montamos a lagrangiana de contratermos daquela forma. Adicionamos ao lagrangiano original e no lugar do lagrangiano de contratermos surgiu um novo lagrangiano, onde na frente de cada um desses caras tem esses Z's. No lugar de cada C tem um Z. O Z é 1 menos C, né? Agora eu posso fazer redefinições dos campos e dos parâmetros que estão nesse novo lagrangiano dessa forma, de modo que o novo lagrangiano, agora eu vou aproveitar o cara aqui, vou escrever como lagrangiano, sei lá, normalizado. Na verdade, é melhor escrever como lagrangiano nulo, né? Zero. Vai envolver todos esses caras, só que com índice zero. Olha só, 0, 0, 0, 0. Né? Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Né? Depois, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. E aqui vai ser 0. Em 0. Né? Just checking, peraí. Ok. No
caso lá dos posts, aqui também vai ser 0, aqui vai ser 0. Tudo maravilhoso enquanto você está na parte livre. Agora vamos para a parte interagente. A parte interagente, nesse termo aqui vai aparecer o G0 e Young Mills. Aquele lá. O primeiro cara que está lá. Nesse segundo, vai aparecer o G05 ao quadrado. Certo? No terceiro, vai aparecer o G0F. Claro que os campos todos são 0, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Aqui também 0, 0, 0. E esse último vai envolver o G tio 0, AMI 0, eta 0, eta barra 0, eta 0. Certo? Agora olha que interessante. Eu voltei com a minha Lagrangiana, tá certo? Para a forma original dela, com todos os campos, como sendo campos bare, campos nus, e com todos os as constantes também sendo constantes nuas. Essas constantes nuas, esses campos nus, eles são caras infinitos. Eles carregam constantes aqui que são infinitas, no limite do parâmetro regularizador indo para o seu valor. Né? Por exemplo, a D indo para 4, ou para a massa indo para o infinito. Né? Coisa assim. Mas é claro que nós estamos nos mantendo no âmbito de uma certa regularização. Então, esses caras não são infinitos de verdade, eles são infinitos quando D for para 4. Você está trabalhando em D genérico, certo? No entanto, uma coisa singular, interessante e única das teorias de Gauge aconteceu aqui. Né? Um comentário que eu tinha feito, né, no início dessa aula, é de que essa Lagrangiana, para ser invariante de Gauge, invariante de calibre, precisava que essa constante fosse igual a essa constante, fosse igual a essa constante, fosse igual a essa. Certo? Essas constantes têm que ser iguais, caso contrário, a sua teoria não é invariante de calibre. Você perdeu a invariância de calibre no meio da conversa. Bom, então, se você impuser essas coisas, você encontra condições entre essas constantes de renormalização. Tá? Por exemplo, se você pedir G0 em Young seja igual a G tio 0, certo? Isso é uma conta simples, a gente vê que isso significa que Z3 em dividido por Z1 em tem que ser igual a Z3 tio sobre Z1 tio. Se você pedir que o G0 em seja igual ao G0F, certo? Daí você tira novamente o Z3 em sobre C1 em é igual ao Z2F sobre o Z1F. E, portanto, isso também tem que ser igual a isso. Z2F sobre Z1F tem que ser Z3 tio sobre Z1 tio. E, finalmente, se você pedir que o G0 em seja igual ao G05, isso aqui vai implicar o Z5
é o Z1 N-, vezes Z1 N- sobre Z3 N-. Não sei por que eu quero escrever isso desse jeito. Lendo mais à frente, provavelmente vai ficar claro, mas também se escreve aqui, se você quiser, você pode escrever Z3 N- sobre Z1 N- é igual a Z1 N- sobre Z5. Também dá certo. Tá? Então você vê que essas constantes de renormalização e, portanto, esses contratermos que a gente escolheu, C3 N-, C6, C2F, C4, C1F, C1, não são todos independentes. Se eu quiser que a simetria de calibre permaneça durante o procedimento de renormalização. É preciso que essas relações entre as constantes de acoplamento sejam obedecidas. Certo? Essas relações, elas são consequência de identidades entre funções de Green. Que são chamadas de identidades de Slavnov-Taylor. Tá? A coisa fantástica, né, é a seguinte: você pode deduzir as identidades de Slavnov-Taylor a partir do fato de você ter uma teoria invariante de calibre quântico. Você impuser essa condição na sua integral funcional, você deduz essas identidades de Slavnov-Taylor e, consequentemente, essas relações entre as constantes de acoplamento. Essas relações entre as constantes de acoplamento, não, renormalização, essas relações entre as constantes de renormalização são essenciais para que você possa renormalizar a teoria em todas as ordens. Fazem parte da prova do TOEFL. Elas são essenciais. Daí a desconfiança das pessoas com as teorias anômalas, onde existe uma anomalia na simetria de calibre, a violação quântica da simetria de calibre. Por quê? Porque quando você viola a simetria de calibre quântico, você obtém identidades de Slavnov-Taylor modificadas e você obtém alterações nas relações entre as constantes de renormalização. Aí as pessoas falam: desisto. Eu precisava dessas constantes de normalização se relacionando desse jeito para eu cancelar os infinitos em todas as ordens. Se essas constantes de normalização não se relacionam desse jeito, eu não sei o que fazer. Aí as pessoas costumam dizer que não há dúvidas sobre se uma teoria anômala é renormalizável ou não. Certo? Então essa parte aqui é uma parte essencial do programa de renormalização, pelo menos da prova usual da renormalização das teorias de calibre. Certo? Essas relações entre as constantes de normalização são obtidas das identidades de Slavnov-Taylor, que eu não vou deduzir aqui. Tá certo? Não dá tempo de a gente fazer isso. O Pascual, né, o que ele faz a partir de agora é justamente
verificar essas identidades, que elas se dão, que elas acontecem. Portanto, pavimentando o caminho para a renormalização da teoria. Certo? Dá para quem estiver interessado seguir nessa direção. Eu ainda estou na dúvida se eu falo mais um pouco sobre isso ou se agora eu pulo direto para o grupo de normalização. Mas até quinta-feira que vem a gente tira essa dúvida. Certo? Eu acho que tá bom, né? Hoje tá legal. Valeu, tchau.